Filipenses 3, 13 e 14. Livrando-se das cargas que nos impedem de avançar. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Todo transporte, todo veículo, quer seja barco, quer seja um avião, quer seja um carro, ele tem uma capacidade de carga que ele pode transportar. Ou ele tem uma especialidade de carga para a qual ele é feito. Você não pode botar uma quantidade de carga ilimitada num barco, ele vai afundar. Você não pode colocar uma quantidade de material demasiada num avião, ele não decola. Você não pode colocar uma quantidade demasiada num carro, num veículo, ele vai quebrar, ele vai estragar. E essas cargas, elas podem se tornar impeditivas, perigosas, danosas para o veículo, para o transporte, para aquele trajeto, né? Quando a gente vai viajar num avião, por exemplo, você não pode levar nada perigoso, cortante, perfurante, algo inflamável, não é isso? Você tem que se livrar daquilo. Você pode colocar uma carga num carro, num caminhão, por exemplo, e ele até suporta. Mas, num dado momento do trajeto, quando ele tiver que subir uma ladeira, né, um terreno íngreme, se ele estiver acima da carga, pode ser que ele não consiga. Pode ser que ele pare no caminho, pode ser que ele fique limitado por aquele obstáculo. Um barco, quando ele está com a sua carga excedente, ele vai passar por risco diante de uma tempestade. Pode ser que diante de ondas altas, de um mar tempestuoso, de bravio, aquele barco ele venha a afundar. Então, situações extremas vão gerar dificuldade quando essa carga está excessiva. Eu estava pensando em cargas marinhas, em cargas levadas por barco, né? Porque sempre que eu lembro da nossa vida, eu associo a um barco, a Bíblia faz essa comparação, né? E os barcos, em certos momentos, eles precisam descartar parte da carga. Se eles quiserem seguir em frente, se eles quiserem se livrar, né, de um naufrágio, eles precisam alijar parte da carga. Há pelo menos 2 histórias na Bíblia em que isso acontece. No Antigo Testamento, quando Jonas está fugindo de Deus, Deus manda ele ir para um lugar, ele vai para outro, e ele está fugindo, e de repente uma tempestade começa a cair sobre aquele barco, e ele corre o risco de afundar, e diz lá que todos os marinheiros começam a jogar a carga para fora, ou seja, alijar a carga é o termo que se usa, mas que ele não adiantava, porque aquela carga ali, o peso não era físico, né? O peso ali era espiritual. A carga perigosa ali era o Jonas. E enquanto não jogaram Jonas para fora, nada mudou. Uma outra passagem é Atos 27, quando Paulo está indo para Roma, e a Bíblia diz que há uma tempestade que dura dias, e o barco vai ser afetado por essa tempestade, e o comando do navio começam a jogar as cargas para fora, né? Começam a lançar fora. Atos 27, versículo 18. E eu fiquei pensando nas cargas que nós levamos na nossa vida. Que cargas nós precisamos alijar, jogar fora? Cargas que em momentos de crise, em momentos de tempestade, vão afetar a nossa navegação. Podem nos paralisar, representam risco, podem fazer com que o nosso barco, o nosso barquinho, a nossa vida afunde. Tem muita gente
paralisada por cargas excessivas. Nós que somos pastores, a gente vê isso. Essa mensagem é construída, acredito, a partir de gabinete, a partir de experiências que nós ouvimos das pessoas e conselhos que nós ministramos. E a gente vê muita gente que está diante do risco de perder tudo porque estão portando dentro de si cargas muito perigosas. Gente que estão quase afundando porque estão levando cargas que elas precisam se livrar e elas não conseguem se livrar destas cargas. Você precisa se livrar de pelo menos 5 cargas para que o seu barco não afunde. Primeiro, precisamos nos livrar de cargas que não são nossas. Diga assim: precisamos nos livrar de cargas que não são nossas. Eu tenho visto com muita frequência pessoas que procuram o gabinete pastoral desesperadas, porque estão enfrentando um problema muito sério. Elas estão assim realmente desesperadas. E elas procuram a gente com muita urgência. E quando essas pessoas começam a falar daquilo que aflige, daquilo que está destruindo o seu interior, a gente percebe que elas não estão falando dos seus problemas realmente. Elas não estão falando daquilo que elas têm experimentado, mas isso não é um gabinete, não são 2 gabinetes, são muitos gabinetes. Elas estão falando da carga do outro. Elas estão falando do problema do outro, da dificuldade do outro, mas que elas têm levado sobre si. É uma filha solteira, uma menina que nem começou a vida direito, mas por conviver com os pais, por ver a dificuldade do casamento dos pais, por se tornar amiga da mãe, por ouvir da mãe os problemas, essa menina, ela está assolada pelo problema do casamento dos pais. Ela está afligida, sofrendo, quase afundando por causa dos problemas que não são dela, ela nem casou ainda. São pais, mães que muitas vezes me procuram, senhoras, senhores, que me procuram no gabinete e vêm falar dos problemas dos filhos, do casamento dos filhos. Pastor, sabe, eu estou sofrendo muito, é o quê? Porque meu genro é assim, pastor. Porque a minha nora é assim. Ele casou, é assim. Está sofrendo por causa da escolha profissional do filho, ou por causa da não escolha, da carreira do filho que não decola, do filho que não prospera. Então, eles estão sofrendo por uma carga que não lhes pertencem, porque o filho optou por um estilo de vida longe da palavra, longe de Deus, e está colhendo coisas ruins. Então, os pais estão sofrendo por isso, por cargas que não são deles. É o neto, criou os filhos, e os filhos agora geraram os netos, e eles sofrem, porque esses netos são assumidos como responsabilidade. Eles continuam trabalhando, eles continuam criando os netos. Está sofrendo, mas a carga não é dela. Alguém pode dizer assim: pastor, mas a Bíblia diz para levarmos as cargas uns dos outros. Sim, a Bíblia diz isso, é verdade. A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, Gálatas 6:2. Mas, escute, nós não podemos isolar um versículo do seu contexto e entender esse versículo como uma verdade absoluta. Isso é muito perigoso. Se você fizer isso, você vai extrair absurdos daquilo que a Bíblia diz. Começar por um texto que diz não há Deus. Então, se você isolar isso, isso é muito complicado, sabe? A Bíblia precisa ser entendida a partir do seu contexto, ela se auto-explica. Ela precisa ser interpretada por ela mesma. Eu vejo muito crente dizer assim: Jesus falou, não julgueis. Então ele pega esse versículo, essa frase, e coloca isso como uma verdade absoluta. Viu, pastor? Nós não podemos julgar. A pessoa está pecando, a pessoa está no caminho errado, mas nós não podemos julgar. Irmão, você precisa entender que
isso tem que ser entendido dentro de um contexto. Nós podemos julgar sim. Paulo diz, não há ninguém entre vocês que possa julgar a causa de vocês. Nós vamos julgar nações. O próprio Jesus que disse, não julgueis, ele diz mais à frente, julgai segundo a reta justiça. O que Jesus está dizendo é que a gente não deve julgar sem base, a gente não deve julgar só pelas aparências, ou seja, sermos preconceituosos, mas julgar com base em prova, julgar com inteligência, julgar com justiça, não só devemos, não só podemos, devemos fazer isso. Quando Paulo diz que devemos levar as cargas uns dos outros, tudo bem, ele diz logo em seguida, no versículo 5, Gálatas 6:5, ele diz, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Ué, como assim? Ele está falando dentro de um contexto cristão corretíssimo. O que Jesus disse, cada um deve levar a sua própria cruz. Eu não posso levar a cruz do outro. Quando Paulo diz levar as cargas uns dos outros, veja, ele está falando de reciprocidade. Ele está falando de companheirismo, de mutualidade, de ajuda mútua. Meu irmão, eu estou levando a carga, em algum momento eu posso ajudar você, você pode me ajudar, isso é igreja. Mas ele não está dizendo para eu assumir a responsabilidade do outro, para eu colher aquilo que o outro plantou. Se eu quiser levar a culpa dos outros, se eu quiser levar a dor dos outros, eu me faço como Cristo. Logo eu vou morrer na cruz pelos outros como Cristo morreu. Não é isso. Não é levar as cargas dos outros. Isso não é o que a Bíblia nos manda. Podemos e devemos ajudar uns aos outros como igreja, orando, intercedendo, apoiando, dividindo os recursos, mas cada um dará conta de si a Deus. Cada um é responsável por suas próprias colheitas. Imagina se o estômago diz assim, eu fui chamado para digestão, mas como o coração não quer bombear o sangue, eu também vou bombear o sangue. Como o pulmão não quer fazer a troca do gás carbônico pelo oxigênio, eu vou também fazer isso. Veja, não é isso que nós como corpo devemos fazer. Assumir responsabilidades, assumir cargas para as quais nós não fomos chamados. Não vamos ajudar alguém a atravessar a rua se essa pessoa não quer atravessar a rua. Não podemos fazer isso. Então, se eu não quero ver o meu barquinho afundando, eu não devo levar as cargas que não são minhas. Outro tipo de carga que precisa ser descartada são as cargas que nós antecipamos. Diga, as cargas que nós antecipamos. São aquelas cargas que o contratante não nos chamou para levar. Nós não fomos chamados para levar essas cargas. Não é a nossa especialidade, ou não é nosso tempo. Não estamos ainda preparados, não chegou o tempo. Mas essas cargas são colocadas por algo chamado ansiedade. Nós antecipamos. Nós trazemos essas cargas, para um tempo antes do momento, antes da hora. O menino tem 10 anos e a gente está vendo isso muito entre adolescentes e pré-adolescentes. E ela tem uma ansiedade tão grande, que mesmo sendo criança, ela tem uma mente de adulto. Ela mal terminou o ensino fundamental e ela está preocupada com a carreira. Não tem nem namorado, mas está preocupada com o filho, com a maternidade, com o casamento. Mal entrou na faculdade e está profundamente ansiosa com o estágio, como vai ser o estágio. A pessoa tem 30 anos de idade e ela está preocupada com rugas, com as marcas da velhice, com o envelhecimento. Em vez de viver o mal de cada dia, ela quer viver o mal dos próximos 10 anos. E isso é uma carga muito pesada. É uma carga que não podemos levar. A ansiedade, a pressa, é a antecipação de cargas. Daí a palavra preocupação. Pré é aquilo que vem antes. Preocupação é você se ocupar
com um problema antes do tempo. Por isso que você paga esses juros absurdos. Porque você está querendo ter algo antes do tempo. Por isso que você sofre. Não é um problema de mercado financeiro, é um problema de levar cargas, antecipar cargas antes do tempo. Se você não quer ver o seu barquinho afundando, você precisa se livrar de cargas antecipadas. 3, são as cargas que excedem a nossa capacidade. Diga, as cargas que excedem a nossa capacidade. Eu imagino que Deus nos chamou para levar poucas cargas. Mas o ser humano é estranho. O ser humano, eu acho que ele ama a complexidade. O ser humano, eu acho que ele vai lá no ninho onde estão os problemas, diz assim, eu tenho poucos, Deus não me colocou esses problemas, mas eu vou arrumar para mim. Eu vou colocar, porque a minha vida está muito simples, então eu preciso de mais complexidade. Tão bonitinho esses problemas aqui. Eu vou pegar esse para mim, eu vou pegar esse para mim. E ele vai querendo, sabe, colocar sobre si uma complexidade, um número de cargas e empilhando cargas que não tem a capacidade, que não foi chamado, que não é dele, sabe? Não sei se você conhece alguém assim. A pessoa podia viver muito bem, podia viver legal, mas ela arruma um outro emprego. Aí aparece um terceiro emprego, fica igual o pai do Cris, não sei se vocês assistem. O cara trabalha 14 horas por dia. E ele nunca tira férias, porque quando está de férias no emprego, o outro não tem férias, ele nunca descansa. E além disso, ele tem que acordar cedo, porque ele faz academia, e ele arruma uma pós para ele fazer, e ele quer trabalhar na igreja, e ele quer aprender mandarim. Aí você fica assim, rapaz, o cara vive numa loucura, ele não para nunca, porque ele faz da vida dele uma vida complexa. Aí você fala assim, poxa, você está com dor nas costas, é? Está doendo minha coluna. Claro, você quer levar o mundo nas costas. Quando Deus criou Adão, e eu vejo algo assim muito interessante nisso, Deus botou Adão dentro de um paraíso, né? Plantou um jardim, e Deus chegou para Adão e disse assim, falou, Adão, é o seguinte, está vendo aquela árvore ali? Tá, esquece todas as outras. Você não pode comer daquela árvore, tá legal? Tá bom. Veja, Deus é simples. Naquilo que é fundamental, a Bíblia é simples. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Só isso. Se você amar sua mulher, você vai ser um baita marido. Vós, mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Se você honrar seu marido, como a igreja honra Cristo, você vai ser uma baita esposa. Mas a gente complica. Ah, pastor, eu vi um curso, 350 passos para ser um bom marido. Sabe? O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo falou assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Pronto, crê. Mas aí vem a gente, pastor, vem o padre e fala assim, tem que crer em Jesus, só isso. Mas também não pode cortar o cabelo, mas também não pode beber isso aqui, também não pode usar calça curta, não pode usar saia assim, não pode aparar, não pode usar batom. A gente cria um monte de regra. Se Deus deixa para Adão, irmão, paraíso, ia ter um calhamaço assim, o estatuto do Éden. Aquela árvore é mais perigosa, não vai ali, não pode ali, não pode ali, não pode acolá. Veja, Deus é simples. Deus é simples, nós complicamos. Então, se você não quer ver o seu barquinho afundando, você precisa se livrar de cargas que excedem a sua capacidade. Quarta carga que pode afundar nosso barquinho são as cargas que não deveriam mais estar no nosso barco. Diga, as cargas que não deveriam mais estar no nosso barco. Tem gente aqui, e tem gente me assistindo também numa tela agora, que está levando cargas que deveriam ter sido deixadas no porto de 2015. Tem gente aqui levando cargas que deveriam ter ficado no século passado. Irmãos, vocês não têm ideia como tem gente que chega no gabinete e está sofrendo, e ela vai falar de um problema que ocorreu em 1985. Sabe,
a pessoa, ela fez um altar no barco dela, e altar é feito de pedra. E ela colocou aquele problema, ela colocou aquela dor, ela colocou aquele trauma, e ela tem documentos, e ela tem fotos, e ela coloca aquilo sobre o altar, e ela lustra aquilo, e ela se prostra diante daquilo, e ela convive com aquilo. É um altar a um passado, a um ocorrido, a uma dor, a um sofrimento. E tem gente, como uma pessoa que está me assistindo agora lá de Curitiba, que eu não vou dizer o nome, I love you, que quando pensa no problema, que quando pensa na ofensa, e vai contar a história daquilo que lhe aborreceu, ela não apenas se lembra, ela sente o mesmo sentimento. Ela levanta a voz, ela fica com raiva, como se aquilo tivesse acontecendo naquele momento. Eu falo, calma, é só história. Tem gente assim, sou eu. Quando se lembra, tem um sentimento e fica irado, irada, fica triste. São cargas do passado, mas que estão presentes nesse momento da tua vida. Se você não quer ver o seu barquinho afundando, você precisa se livrar de cargas que já não deveriam mais estar dentro do seu barco. Quinto e último lugar, cargas que precisam ser deixadas são as cargas que não têm a ver com o nosso destino. Diga, as cargas que não têm a ver com o nosso destino. Ela é perigosa não pelo peso. Essa carga, esse tipo de carga, ela se torna perigosa porque ela não é desnecessária. Ela é necessária. Ela se torna perigosa porque ela não é desprezível, ela é preciosa, ela é valiosa, ela é brilhante, ela é metálica. Mas o brilho dessa carga pode nos levar para longe do destino. 1 Timóteo 6,9, Paulo diz assim, olha, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem, que afundam os homens na perdição e ruína. Paulo está dizendo assim, olha, você vai afundar. Porque você está colocando o teu coração em coisas, em ambições que estão te levando para longe do altar, que estão te levando para longe do propósito, para longe do chamado, para longe do destino. E ele está dizendo, esse apego, essa tentação, essa atração vai fazer com que você submerja, com que você afunda. Todo porto em que você parar, essa carga vai ser necessária, são os recursos, são os valores, mas qual o problema dessa carga? É que ela pode roubar você do verdadeiro propósito, ela pode tornar o Senhor dentro do seu barco, ela pode tomar o seu barco, ela pode tirar sua visão, ela pode afastar você do destino. Então, se você não quer ver o seu barquinho ficando pelo caminho, você precisa se livrar de cargas que afastem você do seu destino. A segunda pergunta é, como se livrar dessas cargas que podem afundar nosso barquinho? E aqui eu já parto para a segunda parte da mensagem e a última também. É isso que gostaria de responder a partir do texto que nós lemos no início. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Paulo diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, que estão diante de mim, é assim que diz essa versão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo começa o texto dizendo, irmãos, quanto a mim, ele não diz assim, ele não está fazendo uma reflexão sobre Pedro, sobre Tiago, ele não está dizendo assim, quanto a Tiago, quanto a Pedro,
Ele não está fazendo a reflexão sobre seu discípulo amado Timóteo, quanto a Timóteo. Não, ele está falando dele, quanto a mim. Todos os verbos destes 2 versículos estão na primeira pessoa. Os verbos mais importantes é faço, prossigo. Ele está falando dele. Todos os pronomes estão na primeira pessoa. Me, mim. Ele está falando a respeito dele. Mais à frente ele diz, e avançando para as coisas que estão diante de mim. Número 1, como se livrar das cargas que não são nossas, priorizando aquilo que nos diz respeito. Diga, priorizando aquilo que nos diz respeito. Nós, pastores, fazemos tantas coisas. A gente começa pregando, ou ensinando, ou cantando, ou profetizando, sei lá. E alguém vê você fazendo isso e diz assim, você vai ser pastor? Porque você fala bem. Mas de repente você está diante de uma igreja e você tem que ser especialista em recursos humanos, estratégico em agenda, você tem que saber liderar, você tem que saber pregar, você tem que saber administrar, você tem que saber aconselhar um casal, e você talvez não tenha sido preparado para isso. E tem muita gente que se frustra, porque não foi treinado para fazer tantas coisas. Muitos se matam, muitos paralisam, porque não conseguem mais olhar para a sua própria vida e ter tempo. Eu me lembro do pastor Santos pregando ali naquela igreja, ele disse algo que eu nunca me esqueci. Ele disse assim, Paulo disse para Timóteo, cuida de ti e da doutrina. A interpretação dele, ele falou, primeiro de ti, e eu gosto disso. Interessante. Isso aqui parece óbvio para algumas pessoas. Primeiro eu. Isso aqui parece muito simples para algumas pessoas. Gente muito próximo, parecido com Pilatos, mas são crentes, mas lavam as mãos com muita facilidade. Mas para outras pessoas, entenda, isso é extremamente difícil. Isso é algo muito difícil. Gente que há muito tempo não vive para si. Gente que há muito tempo não olha para si, não pondera sobre suas prioridades. Todas as suas prioridades têm a ver com o outro. Todo o seu tempo é gasto com o outro. Elas não caminham para aquilo que estão diante delas. Elas caminham para aquilo que agrada aos outros, para aquilo que é importante para os outros, para aquilo que é importante para os outros. Sabe, Paulo vai dizer que nós não devemos nos tornar escravos de homens. E por que Paulo faz essa recomendação? Porque isso é possível. Mas como eu, sendo livre, eu me torno escravo, pastor? É porque eu não percebo. É porque isso vai acontecendo naturalmente. Esses dias eu vi uma reportagem de uma senhora, não sei se passou aqui no Rio de Janeiro, que trabalhou por décadas numa casa e não pagavam salário e não davam férias. Ela é da família, mas ela não tem parte na herança. Ela não usava o elevador social. Um trabalho análogo ao de escravo. Nós não percebemos, nos tornamos escravos quando decidimos levar ao longo da vida as cargas dos outros. Homens que nunca aprenderam a levar sua carga, criados por pais que lhe amaram tanto, lhe deram tanto carinho, tanto cuidado, que não viram o bebê crescer. É legal quando você vê um pai que cuida do filho. É legal quando você vê um pai que dá brinquedo para o filho. É legal quando você vê o pai que dá roupa nova para o filho. O problema é quando esse filho tem 40 anos. E o brinquedo dele é um carro de verdade. E as roupas dele têm que ser compradas no exterior. Aí um cara desse casa, a esposa tem que levar a carga dele, porque ele nunca aprendeu a levar as próprias cargas. E a gente tem visto isso. Homens que não deixaram a infância. Homens que casaram com a mulher, esperando que fosse a continuação da mamãe. Mulheres que criaram seus filhos, tinham um emprego para ajudar dentro de casa, não tinham tempo, dedicadas, trabalharam, ralaram,
sabe, construíram a vida, chegaram à idade adulta, idade madura, melhor falando, e agora continuam sem tempo, agora continuam sem férias, agora continuam trabalhando muito, porque pegaram umas carguinhas lindinhas, bonitinhas, com um sorriso lindo, que são os netinhos, mas que choram, que fazem totô fedorento, e elas agora têm que tomar conta dessas carguinhas. Veja, as pessoas, elas não lhe fazem de vítima, elas não lhe fazem de escravo se você não permitir. É você que decide assumir esse papel, é você que decide viver essa situação, dizer assim, tá bom, eu vou levar essa carga. Você não tem que trabalhar fora. Tudo bem, eu não trabalho. Você não tem que ir para a casa da sua mãe finais de semana. Tudo bem, eu aceito. Você não tem que estudar. Mulher minha não precisa fazer faculdade. Tudo bem, eu não preciso fazer faculdade. Mulher minha, eu não quero que vá para o salão, que se maqueie, eu quero assim. Tudo bem, eu aceito. Eu te traí 3 vezes, porque eu sou fraco. Eu te bati 5 vezes, é porque eu sou nervoso. Tudo bem, eu te perdoo, eu entendo que você é fraco. Eu entendo que você é nervoso. Veja, não reclame depois de 20 anos e 20 quilos a mais e dizer, eu não estudei. Eu fui espancado ao longo desse tempo, eu fui traído ao longo desse tempo. Porque você aceitou levar a carga de alguém, você aceitou essa situação de escravo. Nós nos tornamos escravos quando decidimos levar as cargas dos outros. Quando talvez você diga assim, pastor, mas eu tenho prazer nisso, eu me sinto feliz com isso, então tudo bem, eu não estou falando para você. Eu estou falando para alguém que está em crise, eu estou falando para alguém que está numa tempestade, eu estou falando para alguém que está a ponto de afundar. É para essa classe de pessoas que eu estou falando. Sabe, quando o avião vai decolar, antes aparecem lá os comissários de bordo e eles vão dar um recado para você. E eles vão dizer o seguinte, em caso de pânico, de pane, numa situação extrema de risco, máscaras vão cair automaticamente do teto do avião. E você pode estar acompanhado do seu neto e da sua mamãe. Em quem você coloca a máscara primeiro? A orientação é, em situação extrema, não coloque a máscara no seu filho, não coloque a máscara na sua mãe. Pastor, que absurdo, isso não é uma mensagem cristã. É. A orientação é, em situações extremas, coloque a máscara em você, porque pode ser que tentando ajudar seu filho, você morra, e não ajuda ele, nem você. Pode ser que tentando ajudar sua mãe, você não consiga ajudar ela, nem você. Em situações extremas, coloque a máscara em você, para que você possa ajudar alguém. Como se livrar das cargas que não são suas, diga, priorizando a mim. Número 2, como se livrar das cargas que antecipamos? Aceitando o meu momento. Diga, aceitando o meu momento. Continuando o texto, Paulo vai dizer, não julgo que haja alcançado. Paulo está dizendo assim, eu entendo que há um caminho pela frente, eu entendo que há um percurso, mas não está legal ainda, não está bom o suficiente ainda, eu não tenho tudo o que eu gostaria de ter, eu não alcancei tudo que eu desejo alcançar. Eu entendo isso, e eu aceito isso. Paulo está falando de aceitação, não de conformismo, que são coisas diferentes. Eu aceito que não alcancei ainda, mas eu prossigo. Eu aceito que não alcancei, que não cheguei ao ponto que eu gostaria de chegar, ao lugar que eu desejo chegar. Eu aceito isso, eu estou em paz com isso, eu estou bem com isso. Eu não estou ansioso por causa disso, mas eu estou prosseguindo. Como vencer as cargas da ansiedade? Aceitando o meu momento. Paulo está aceitando. Sabe o que tem colocado o seu barco em risco? É
essa mania de querer ter o que você não tem ainda, de desfrutar de algo que você ainda não pode. Pode perceber isso? Então a gente vai lá e diz assim: eu não posso, mas eu posso fazer um crediário, eu posso fazer um parcelamento, eu posso comprar esse carro. Primeiro carro que eu fui comprar, eu me lembro, um Escort Hobby. Eu ganhava 680 aqui, um excelente salário que o pastor Santos me pagava, eu estava muito bem. E a prestação do carro era R$300. E eu falei assim: se eu ganho 680, eu posso comprar um carro. E fui lá e comprei o carro, acho que em 72 vezes. Aí fui com o pastor Toniel, quando eu comprei o carro, saí da loja, falei: tu tem R$10 para botar gasolina? Que eu não tinha. Foi a primeira vez que eu pensei que além da prestação eu tinha que botar gasolina, eu não fiz a conta. Escute, um carro ele tem 6 contas. Um carro tem 6 contas. E essas 6 contas tem que chegar a 20% do seu salário. Aí o cara compra um carro, só a prestação é metade do salário dele. Ele vai ligar: pastor, o diabo está furioso na minha casa. Satanás, eu não tenho dinheiro para pagar o imposto, eu não tenho dinheiro para pagar o seguro, eu não tenho dinheiro para botar gasolina. Escute, é você que está antecipando as coisas. A Bíblia diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você não pode de manhã cedo querer um sol perfeito. Um sol na cabeça é como amanhã, aos poucos. Sabe, Jesus disse que a nossa ansiedade não pode resolver nada na nossa vida. Aquilo que é estrutural, aquilo que é fundamental, a minha preocupação, a minha ansiedade não pode acrescentar, não pode mudar. E ele diz que a minha ansiedade, não apenas isso, é uma ofensa contra o Pai, contra Deus, que cuida dos lírios, cuida dos pássaros. Ele está dizendo: vocês acham que Ele não vai cuidar de vocês, que são filhos? É uma ofensa, é uma falta de fé. Paulo diz que a nossa vida é de glória em glória. De glória em glória. É glória aos poucos. Eu gosto muito da história de Samuel, que a Bíblia diz que ele, ainda menino no templo, criado ali no templo, diz que a sua mãe levava todo ano uma túnica nova para ele. Por que levava uma túnica nova? Porque aquela do ano passado ficou pequena. E no ano que vem, levava uma túnica maior. Veja, todo ano uma túnica nova. Sabe qual é o problema? É a pessoa com 1 ano de ministério querer usar uma túnica de quem tem 30. Você vai tropeçar, você vai esbarrar, você vai cair. É uma túnica nova todo ano. Deixa a túnica crescer aos pouquinhos. É de glória em glória. Quando você quer antecipar coisas, quando você quer antecipar responsabilidades, você vai tropeçar. Pastor, eu ainda não alcancei. Tudo bem, é normal. É um processo, é de glória em glória, como a luz da aurora. Sabe, é um passo de cada vez. Sabe o que é legal? Você hoje é melhor do que você era ontem. Como se livrar das cargas que antecipamos? Aceitando o meu momento. Paulo disse assim: olha, eu não julgo que haja alcançado, mas tudo bem. Terceiro, como se livrar das cargas que excedem nossa capacidade? Simplificando a vida. Diga: simplificando a vida. Continuando o texto, Paulo diz: mais uma coisa faço. Diga: uma coisa. Paulo pondera sobre a jornada dele, ele julga o que ele está fazendo e diz: sabe, eu faço uma coisa. Após isso, eu faço outra coisa. Eu faço uma coisa de cada vez. Eu vi um músico na internet, não sei se você já viu. Eu olhei para aquele músico e falei: gente, parece algumas pessoas. O cara bate o pé assim. Alguém já falou: que já viu, né? E quando ele bate o pé, bate um bumbo. E tem uma gaita aqui na boca dele, ele toca violão e com a cabeça ele bate um prato. Sabe, é legal gente que tem habilidade de fazer duas coisas. Eu sou a pior pessoa do mundo nesse quesito. Se eu estiver dirigindo e conversando, pronto, eu não mudo de faixa. Eu com o pastor Odilton ia fazer um enterro no Caju. E eu fiquei na esquerda da Brasil. Eu fico conversando com ele, irmão, subi a ponte. Eu não consigo fazer duas coisas. Não consigo. Né? A dona de casa é impressionante. Ela bota o telefone aqui,
ela faz a comida, balança a criança aqui com o berço, assiste TV, comenta, né, e mexe na comida. Eu, sinceramente, eu tenho muita dificuldade. Mas Paulo não está falando aqui dessa habilidade. Paulo está falando sobre propósito, sobre vida, sobre coisas importantes. Como a gente pode se livrar dessa carga da complexidade? Simplificando, fazendo uma coisa de cada vez, tendo um só propósito. Se você tiver 2 alvos, se você caminhar em 2 direções, o que é que vai acontecer? Você vai se dividir por dentro. Você vai viver em tensão. Porque um lado puxa para um aqui, ó, outro lado puxa para lá, e isso vai te dilacerar. Isso vai te destruir. Você tem 2 alvos. Durante muito tempo na minha vida, eu queria ser juiz e ser pastor. E isso me causou sérios problemas emocionais no meu ministério. Isso quase destruiu meu casamento. Quase. Aí uma pessoa, meu líder, meu mentor, que eu não vou falar o nome, só o sobrenome, Malafaia. Disse assim, cara, você não pode querer ser 2 coisas. Você não pode fazer 2 coisas bem. Você tem que escolher uma só coisa. Você não pode ser pastor e juiz. Você não pode ser um pastor e um empresário. Você não pode fazer 2 coisas bem. Você não pode querer as coisas aqui da terra e, ao mesmo tempo, querer as coisas do céu. Você não pode ter 2 objetivos. Tem um conselheiro, talvez esteja aqui, não sei se ele está, pastor Adão. Eu estava tão complicado, eu estava num momento de muita tensão, fui almoçar com ele, e eu fiquei meia hora falando da minha vida, das minhas complexidades, dos muitos caminhos, das muitas opções. E ele disse assim, cara, a vida é simples. Você tem que servir a Deus, amar a tua esposa e trabalhar. Tudo é você que está arrumando aí. Toda essa complexidade, Deus não chamou para nada disso. Se você fizer isso, vai dar certo. Aí eu falei, repete. Ele falou, servir a Deus, amar a tua esposa e trabalhar. E toca a vida, toca o barco, irmão. Pode perceber, todo mundo que está afundando por causa da complexidade, arrumou problema numa dessas 3 áreas. Primeiro, se afastou do altar. Vê lá os juízes. Por que eles eram escravizados? Por que eles sofriam? Porque eles deixavam Deus. Porque eles abandonavam a palavra. Porque paravam de vir para a igreja. Porque se distanciava. Porque arrumavam um monte de coisa e não tinha tempo para vir para a igreja. Encalacrava a vida. Por que as pessoas se enrolam? Porque o cara arruma um amante. Porque começa a olhar pornografia na internet. Porque começa a olhar para outras mulheres. Aí arruma problema. Vai ter dificuldade. Porque o cara se encalacra na vida, o barco vai afundar. Porque quer ganhar dinheiro fácil. Porque quer ganhar dinheiro longe do trabalho. Porque quer acelerar as coisas aqui, ó, esse investimento. Ó, isso aqui, esse caminho. Ó, esse carro que custa 50 mil, o cara está vendendo por 10. Aí vai lá, você faz a transferência, o carro nunca chega. Claro, você quer acelerar as coisas. Irmão, é simples. É simples. Qualquer um prega essa mensagem. Diz aí para o teu lado, serve a Deus. Ama a pessoa que Deus colocou na tua vida e trabalha. Pronto, é isso aí. Se você levar essas cargas, você não vai afundar. A vida é simples. Eu já vi muita gente dizer que há 4 terrenos quando Jesus lança a semente, o semeador lança a semente. E as pessoas dizem que os 3 primeiros terrenos são ruins. O 4º é bom. Não. O 3º terreno, ele é bom. O primeiro terreno é o terreno que a semente cai à beira do caminho. Pum. O segundo terreno é o terreno pedregoso. O 3º terreno é onde há espinhos. Escute, esse 3º terreno, ele é bom. Ele é tão bom que a planta cresceu. Mas sabe o que acontece? Os muitos cuidados, os muitos afazeres, as muitas responsabilidades, as muitas cargas, as muitas tarefas. Sabe a Bíblia, conhece a palavra, é crente, é até um obreiro, mas não dá fruto. Não é porque o terreno seja ruim, é por causa das cargas excessivas.
como se livrar das cargas que excedem a nossa capacidade, diga, simplificando a vida. Uma coisa faço, disse Paulo. Quarto, como se livrar das cargas que não deveriam estar no nosso barco, deixando-as para trás. Eu vou acelerar aqui, pastor, por favor, vou acelerar. Não precisa puxar meu paletó, se eu estou longe, eu estou terminando. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixando para trás. É difícil você navegar com cargas que você antecipa, e é tão difícil quanto você carregar cargas que você não se livrou delas. O barco, ele tem dois importantes instrumentos, o leme e a âncora. O leme e a âncora. Quando o passado, ele se transforma num leme para você, o passado é uma bênção, porque ele te norteia, ele te dá direção. Você olha para o passado e ele se torna um leme e você é capaz de conduzir sua vida. O problema é quando o passado se torna uma âncora. É quando ele prende você. É quando ele paralisa você. É quando ele não te deixa avançar. Sempre vão existir crises. Sempre vão existir lutas. Pastor, eu estou assim, é por causa da crise de 2009. Eu estou assim, é por causa do plano Collor, pastor. Estava tudo bem. Irmãos, escute. Há sempre dificuldades. Há sempre lutas. Eu estava falando para o meu filho esses dias que enfrentou uma dificuldade na vida pessoal dele. Eu falei, meu filho, sempre vai existir sol, sempre vai existir a dificuldade. Mas eu falei, lembra do sol que matou a plantinha? Ele falou, lembra, mas não foi o sol que matou a plantinha, não. O que matou a plantinha foi a falta de profundidade. Porque o sol faz a planta crescer. As dificuldades não matam o crente. O que mata é a falta de intimidade com Deus. Eu estava falando ele. Mas existem dois tipos de pessoas. Existe o gelo e o barro. O problema não é o sol, o problema é como você reage ao sol. Porque tem gente que como gelo derrete, mas tem gente que diante do sol endurece. Veja, o que te aconteceu pode ser algo que, sabe, pode paralisar a sua vida, pode derreter você. Isso, sabe, pode destruir a tua caminhada. Você tem que ser alguém que diz assim, eu passei por situações difíceis, eu enfrentei momentos difíceis, mas eu vou seguir em frente, eu vou esquecer das coisas que para trás ficaram e eu vou avançar para aquilo que Deus tem de mim, diante de mim, para as coisas novas. Se você não fizer isso, a sua vida vai ficar paralisada. Ah, pastor, porque o senhor não sabe o que eu enfrentei? Irmão, não importa o problema, não importa as ondas que batem no casco do barco, não importa, elas nunca vão afundar o barco, mas as águas que entram dentro do barco, essas afundam. Aquilo que você permite entrar no teu coração, aquilo que você permite entrar dentro de você, isso sim vai fazer com que você afunde. Como se livrar das cargas que não deveriam mais estar conosco, deixando-as para trás. Em último lugar, como se livrar das cargas que nos afastam do destino, não perdendo de vista o nosso alvo. Diga, não perdendo de vista o nosso alvo. O nosso porto não está nessa terra. O nosso porto não está aqui na costa que nós vemos com os nossos olhos. Seu alvo, o seu porto está além desses montes. Está além daquilo que você enxerga. Lá está a sua recompensa. Lá está aquele que arregimentou, que chamou você, que designou você, que deu um destino para a sua vida. Não está aqui nessa terra. Não está. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, Pedro diz isso, amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, que vos abstenhais das paixões da carne, que trabalham contra a alma. Se livre daquilo que prenda você, daquilo que paralisa você, daquilo que rouba a tua visão. Você é peregrino, você é um viajante. Eu li uma história muito interessante de um missionário, que depois de décadas e décadas no campo missionário, ele está voltando para sua casa num barco, e ele descobre que o presidente também está naquele barco. E quando o barco aporta ali, o presidente desce ali por uma porta especial, ele desce por outra, e ele olha que tem toda uma comitiva, tem banda, tem autoridade, tem muitas pessoas esperando ali o presidente dos Estados Unidos, celebrando a chegada do presidente dos Estados Unidos. E ele 10 anos, mais de décadas e décadas, num campo missionário, ele desce por outra porta e não tem ninguém esperando ele.
e ele reclama com Deus. Ele diz: Deus, como ele pode ser tão celebrado e ninguém simplesmente me nota a minha chegada? E ele disse que Deus ministrou o coração dele e falou: porque aqui ainda não é sua casa, porque aqui ainda não é sua chegada, porque aqui ainda não é seu porto. Sabe, Colossenses, Paulo diz assim: mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A ganância, a ambição, o ouro, as coisas dessa terra podem tirar a visão do nosso destino, do nosso propósito. Júlio Schwantz conta no livro dele, Colunas do Caráter, uma parte da mitologia grega, que soldados gregos estavam voltando para sua casa, e eles estão com foco no seu destino, mas de repente eles param numa ilha, e nessa ilha eles descobrem uma bebida feita com uma planta de lótus, a flor de lótus, e eles começam a beber aquilo, e essa planta tem um poder de anestesiar, de gerar um prazer que os anestesia. E eles se esquecem da sua casa, eles se esquecem do seu destino, eles se esquecem do seu propósito, e eles ficam ali por todo o tempo. Cuidado com a flor de lótus, cuidado com aquilo que pode roubar o seu destino. Como se livrar das cargas que nos afastam do nosso destino, não perdendo de vista o seu alvo. Nada nessa terra é o seu destino, nenhum lugar que você esteja é o seu destino final. O céu é o seu destino, Cristo é o seu alvo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa.